Boa noite, pessoal. A gente já sabe daquela forminha, né? Aquela formulazinha dos gases, que é PV sobre T igual a PV sobre T, onde esses aqui são os iniciais, certo? Esse é o final. Então, mas agora eu quero passar para vocês uma outra forma, que é a irmã dessa daqui, que é PV igual a MRT, certo, pessoal? Isso aqui é o seguinte, pessoal: pressão, volume, número de mol. Isso aqui é uma constante, certo? Uma constante. E aqui é a temperatura. Nas condições normais de temperatura e pressão, você tem 1 atm de pressão, certo? Você tem, pessoal, 273 graus Kelvin como normal, e você tem 22,4 litros. Qual é a relação aqui? Nessa temperatura, nessa pressão e dentro desse volume, você vai ter 1 mol de qualquer gás. É isso que é importante. Observe: atm, Kelvin, litro e mol. Ele vai lhe dar o problema vai lhe dar essas grandezas ou vai lhe dar outras grandezas. Se ele lhe der outras grandezas, você vai ter que transformar. Essa temperatura Kelvin, você sempre vai usar ela em Kelvin. Os litros, sempre usa litros. Sempre usa litros. Mesmo que no final ele peça em uma outra quantidade, você no final do problema, você transforma. Mas procura sempre usar litros. Mol também, certo? Observe que o ATM, pessoal, o ATM pode ser dado em outras grandezas. Por exemplo, um ATM, ele é a mesma coisa que 760 milímetros de Hg, mercúrio, certo? Que é também igual a 10 a quinta Pascal, que é também igual a 1 bar. Ou seja, se ele der 1 atm, beleza. Mas se ele der aqui, ó, mercúrio, você tem que transformar, certo? Se ele der bar, você tem que transformar, quer dizer, Pascal, se der bar, assim por diante. Observe que uma coisa muito importante para lhe dizer para você é sobre o R aqui, ó. Esse R aqui que é dado aqui, ó. Esse R aqui, quando ele já dá a temperatura em atm, esse R, colocar aqui, ó, para atm, o R ele vale 0,082, certo? Para o Pascal, o R vai valer 8,31. E para o milímetro de mercúrio, o R vai dar 62,3. Ou seja, se ele der em atm, o R vai ser esse. O R vai ser esse. Se ele der em mercúrio, o R vai ser esse. Quando você transformar o mercúrio para atm, você transforma, você pega também esse outro R aqui, certo? Se ele der se ele der PA, quer dizer, Pascal, se ele der em Pascal, o R que ele vai dar vai ser esse daqui. Quando você transformar, você faz o quê? Leva para esse aqui, certo? Quando ele der em bar, se ele der a pressão em bar para você, ele vai dar esse R aqui, ó. Aliás, bar ele não vai dar R nenhum, porque você vai transformar para Pascal. Mas se ele der esse aqui, o bar é mais difícil de dar e não consta aqui, não vi na literatura. Mas se ele der aqui
em milímetro de mercúrio, o bar, o R, esqueci de colocar aqui, o R vai ser 62,3. Isso aqui é bom você gravar, não vou dizer que não seja bom não, mas a maioria das questões já dá isso para você. A maioria das questões já dá isso para você. Então o que tem que acontecer? Você tem que trabalhar com essas grandezas aqui, ó. ATM, Kelvin, litro e mol. Se ele der, por exemplo, aqui o volume em centímetro cúbico, milímetro cúbico, decímetro cúbico, metro cúbico, você tem que transformar. E qual é a relação para você transformar? A relação é essa: 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Aquelas caixas de 1 metro cúbico que você coloca na sua casa, assim, caixa d'água, tem de 1000 litros. É 1 metro cúbico. Então, 1 metro cúbico é 1000 litros, certo? E aí você vai ter que fazer as transformações matemáticas, entendeu? Então, pessoal, partindo desse assunto, essa daqui é as condições normais de temperatura e pressão, certo? Mas existe também as condições ambiente de temperatura e pressão. E qual é essas condições ambiente de temperatura e pressão? Condições ambiente de temperatura e pressão continua sendo 1 atm. A temperatura em Kelvin, como ela vai ser ambiente, ela vai para 298 graus Kelvin. O mol continua sendo um mol, vai continuar sendo um mol. Agora só que o volume que ele vai ocupar é um pouquinho maior, vai ser 25 litros, tá? 25 litros. Agora, vamos lá, vamos voltar para a nossa fórmula lá. Qual é a forma que a gente tem que saber? Essa forma aqui, ó, por você igual a nunca rezei tanto, certo? Isso aqui é a pressão, isso aqui é o volume, isso aqui é o número de mol, isso aqui é o R e esse é a temperatura. Eu quero que você preste atenção nesse mol aqui. O que é um mol? Um mol nada mais é do que 6 vezes 10 a 23 moléculas de alguma coisa. Um exemplo básico. Uma molécula não dá para você pesar. Mas um montão de molécula, ou seja, 6 vezes 10 a 23 moléculas, isso é muita coisa. Isso é 6 aqui com 23 zeros. Ou seja, é muita coisa. Que número é esse? Nada mais que 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, pronto. É esse número aqui, cara. Isso é número para dar em doido. Então, cara, se você pega esse número é igual a esse número aqui, só que aqui ele está em potência de 10, para você não precisar escrever tudo isso aqui, certo? Se você pega uma molécula só, não dá para pesar, não dá para ver, não dá para sentir. Mas se você pega esse número grandão aqui de molécula, dá para ver, dá para sentir, dá para pesar, dá para tudo, certo? Vamos um exemplo para você. Vamos lá, um grãozinho de areia. Beleza, tá aqui um grãozinho de areia. Quanto é um mol de um grãozinho de areia? Pô, uma pá cheia, porque você vai pegar 6 vezes 10 a 23 grãozinhos de areia, entendeu? Quanto, vamos lá, um carro, tá beleza, um carro, um mol de carro é quanto? É esse número todo aqui de carro, pelo amor de Deus, eu acho que nem tem isso no Brasil, entendeu? Mas vamos lá, e o oxigênio? O oxigênio tá aqui, ó. Você já viu a molécula de oxigênio? Já sentiu? Já pesou? Já pegou? Não, não tem como você fazer isso. Uma molécula de oxigênio, ela é composta de 2 átomos de oxigênio. É o chamado O2. O oxigênio é O2, 2 átomos de oxigênio, certo? Cada átomo de oxigênio, ele tem
8 prótons e 8 nêutrons e 8 elétrons. O elétron ele é muito leve, não entra na conta, beleza? Mas o número de prótons com o número de nêutrons dá a massa, certo? Dá a massa dessa molécula. A massa dessa molécula, 8 com 8, 16, ou seja, 8 aqui com 8 aqui. 16 prótons mais nêutron dá o número de massa. São 16 a massa dessa molécula aqui, de hidrogênio, de oxigênio. Então, o nosso O2 tem massa molar, certo? A massa molar dele igual a 16. Beleza, massa molar. 16 o quê? 16 unidades de massa molar, ou seja, uma coisa muito pequenininha. Não tem como a gente ver, não é 16 quilos, não é 16 gramas, não é 16 centígrados, não é 16 nada, é 16 unidades de massa molar, só isso, certo? Quando eu pego esse átomo aqui de hidrogênio, de oxigênio, e vou juntando até chegar 6 vezes 10 a 23, eu vou ter um montão assim de átomos de oxigênio, um montão, vai caber dentro de uma panela. Quando eu pesar, vai ter 16 gramas. Você entendeu? A massa do hidrogênio é 1. O hidrogênio tem aliás, é 2. Tem um prótons, um nêutron e um elétron, né? Então, logicamente, prótons com nêutron, prótons com nêutron vai dar um número de massa. Então, vai ser 2, certo? Beleza. Se eu pegar um átomo só, o átomo de hidrogênio vai ter massa molar igual a 2. 2 o quê? Unidade de massa molar, certo? Mas se eu pego 6 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio, eu vou ter, aqui, né, 2 unidades de massa molar para um só. Para esse número aqui, vai ser 2 gramas. Entendeu? Se eu pego, por exemplo, um átomo de hélio, como é o hélio? O hélio é He, né? He. Eu vou ter 2 prótons e 2... Aliás, o hidrogênio, o gás hidrogênio, é H2. Então, em cada molécula, eu tenho 2 moléculas, cada molécula, quer dizer, eu tenho 2 átomos por molécula. Cada átomo vai ter 2 de unidade de massa molecular, certo? Como eu tenho 2, olha só, 1, 2, vou ter 2 aqui e 2 aqui, vou ter 4. 4 numa molécula só, essa molécula aqui, ó, H2, eu vou ter 4 unidades de massa molecular. Num número grandão aqui, que representa o mol, eu vou ter 4 gramas. E sempre assim, eu pego o número a massa molecular e boto grama e já tenho a massa do mol, de um mol, é sempre assim. Se eu pegar um átomo de hélio, ele tem 2 prótons, 2 elétrons e 2 nêutrons. Eu corto os elétrons, fico somente com prótons e com os nêutrons. Somo, encontro uma massa molecular de 4. Só que um átomo, uma molécula de hélio, ele tem 2 átomos de hélio. Então, eu vou ter, na verdade, em uma molécula, eu vou ter uma massa molecular de 8. 8 o quê? Unidade de massa molecular. E no mol? Um mol eu vou ter 8 gramas. E quantos átomos tem em um mol? Em um mol tem 6 vezes 10 a 23, no caso aqui é moléculas, que a gente está fazendo a conta com moléculas. Entendeu? Ou seja, um mol de casinha é 6 vezes 10 é 23 casinhas, certo? Vamos lá. Se eu tenho aqui, vamos ver. Então, pessoal,
levando nessas condições, se eu tenho, por exemplo, 100 gramas de uma determinada substância, e essa substância eu sei que a massa molecular não, vamos lá, se eu tenho 100 gramas dessa substância, 100 gramas, e eu sei que a massa molecular dessa substância é igual a 50 unidades de massa molecular, ou seja, cada molécula dessa substância tem 50 unidades de massa molecular, beleza? Beleza. Quanto tem um mol dessa substância? Um mol vai ser igual a 50 gramas e vai ter 6 vezes 10 a 23 moléculas, certo? Molécula. Preste atenção. Se a massa molecular é 50 unidades de massa molecular, se um mol dela tem 50 gramas e eu aqui tenho 100 gramas, aí eu pergunto para você, quantos mol eu tenho aqui? Simplesmente eu pego essa massa que eu tenho e divido pelo número de massa do mol, de um mol dela, certo? Eu só tenho a massa molecular. Ele só me deu a massa molecular e a quantidade que eu tenho na mão. Se eu tenho uma massa molecular, eu transformo em grama, só em botar grama aqui, eu já tenho a massa do mol. Então é só eu dividir aqui, ó, 50 gramas. Se eu tenho 100 e um mol mede 50, eu tenho 2 mol aqui. 2 mol, certo? Então o que acontece? O problema, ele pode lhe pedir a quantidade de mol, mas também ele pode lhe pedir a massa e pode lhe pedir inclusive a massa molar de um determinado tipo de gás, certo? É um pouco complicado, mas não é difícil de se entender isso aí. Não é difícil de entender. Um pouquinho de atenção que você consegue entender isso aí. As transformações, voltando naquela fórmula PV sobre T igual a PV sobre T, onde essas aqui são as iniciais, a gente tem transformações onde, como eu já falei para vocês no outro vídeo, né? Quando o T é igual, a gente corta o T e ela se chama isotérmica. Quando for a vez do P ser igual, a gente corta o P, trabalha só com isso aqui. E isso aí, ela é isobárica. Pressão é bárica, vem daqui, ó, unidade de pressão, bar, entendeu? E quando ela for volume constante, certo? O volume constante, a gente corta o volume. E aí se chama de isométrica, volumétrica ou isocórica, certo? E é aí que você vai trabalhar com isso aí. Espero que vocês tenham entendido isso aí, entendeu? E depois a gente vai fazer umas atividades aí. Valeu!